A tarde de sexta-feira parecia comum até o momento em que a vida de Júlia Santos desmoronou completamente. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo. Vamos à história. O sol ainda brilhava forte naquela tarde de agosto, quando Júlia recebeu o envelope pardo na recepção do Grupo Varejo Noronha. Seus dedos tremeram ao abrir. Demissão por justa causa. Abandono de posto. As letras pareciam dançar diante de seus olhos, enquanto Bernardo, seu filho de 10 meses, dormia tranquilo no carrinho ao seu lado. Isso é um erro, disse Júlia, sua voz falhando enquanto encarava a gerente de RH, senhora Beatriz. Eu nunca abandonei meu posto. Avisei sobre a emergência médica do Bernardo. A mulher de meia-idade ajustou os óculos com indiferença. Não há registro de sua comunicação. 3 dias de ausência sem justificativa configuram abandono. A decisão é irreversível. Mas eu tenho as mensagens, insistiu Júlia, pegando o celular com mãos trêmulas. Mandei para o supervisor direto. O sistema não registrou. Lamento, mas preciso pedir que retire seus pertences e devolva o crachá imediatamente. Júlia sentiu o chão sumir sob seus pés. Sem esse emprego, não tinha como pagar o aluguel atrasado. Não tinha como comprar comida ou fraldas para Bernardo. Por favor, preciso desse trabalho. Sou mãe solteira, não tenho ninguém. Os olhos da senhora Beatriz finalmente demonstraram alguma emoção, algo entre pena e desconforto. Sinto muito, senhorita Santos. Ordens superiores. Há uma indenização reduzida sendo processada. 30 minutos depois, Júlia caminhava pela calçada carregando uma pequena caixa com seus pertences pessoais, empurrando o carrinho de Bernardo. Foi quando seu celular tocou. Senhorita Santos. Aqui é Osvaldo, do apartamento. Vim informar que, devido aos 3 meses de atraso, procederei com o despejo hoje às 18 horas. Uma empresa já foi contratada. Lamento, mas avisei várias vezes. Júlia parou no meio da calçada. Seu corpo inteiro começou a tremer. Senhor Osvaldo, por favor, consegui o emprego de volta. Vou pagar tudo, só preciso de mais uma semana. Você disse isso há 2 meses, cortou ele. Sua voz dura. Às 18 horas, senhorita Santos. Se não estiver presente, seus pertences serão colocados na rua de qualquer forma. A ligação encerrou. Júlia olhou para o relógio. 15h45. Olhou para Bernardo, que agora acordava e começava a choramingar com fome. Olhou para Luna, cujos olhos castanhos pareciam entender cada pedaço de desespero que sentia. O que vou fazer? Sussurrou para a cadela, as lágrimas finalmente escapando. O que vamos fazer? Quando chegou ao pequeno apartamento nos fundos de um prédio antigo, já encontrou 2 homens, descarregando seus móveis na calçada. O proprietário, Sr. Osvaldo, observava de braços cruzados, seu rosto uma máscara de indiferença praticada. Não pode fazer isso, gritou Júlia correndo até eles. Meu filho está aqui. Onde vamos dormir? Deveria ter pensado nisso antes de parar de pagar, respondeu Osvaldo secamente. Seus pertences ficarão aqui até às 20 horas. Depois a prefeitura recolhe como lixo. A escolha é sua. Luna, a cadela vira-lata que Júlia havia resgatado há 6 meses e que a acompanhava fielmente, rosnou baixo percebendo a tensão de sua dona. Júlia assistiu impotente, enquanto sua vida era literalmente jogada na rua. Um colchão manchado, uma cômoda velha, caixas com roupas e brinquedos de Bernardo, alguns utensílios de cozinha. Tudo o que possuía no mundo agora estava exposto na calçada para quem quisesse ver e julgar. Quando os homens terminaram e foram embora, Júlia sentou-se no meio-fio, Bernardo no colo, Luna deitada a seus pés. As lágrimas escorriam silenciosas por seu rosto enquanto ela embalava o filho que chorava de fome. Tinha apenas R$ 43 na carteira. Sem emprego, sem casa, sem família para recorrer, foi quando ouviu passos se aproximando e uma sombra cobriu o sol da tarde. Do outro lado da rua, Felipe Noronha havia observado toda a cena de dentro de seu carro. Ele estava ali por acaso, ou talvez não. Nos últimos dias, algo o incomodava profundamente sobre as recentes demissões em massa ordenadas por seu irmão Vitor. Como diretor financeiro do Grupo Varejo Noronha, Felipe tinha acesso aos arquivos, e o nome de Júlia Santos apareceu em um relatório suspeito. Quando a viu sentada na calçada, abraçada ao bebê que chorava, com aquela cadela vira-lata deitada protetoramente a seus pés, algo dentro dele se rompeu.
Aquela cena encapsulava tudo o que estava errado com as decisões recentes da empresa e com sua própria cumplicidade silenciosa. Felipe atravessou a rua, sua gravata impecável contrastando com o cenário de desespero à sua frente. Júlia Santos? Perguntou sua voz controlada, escondendo a turbulência interior. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados, imediatamente desconfiada. Luna levantou-se, posicionando-se entre sua dona e o estranho, um rosnado baixo em sua garganta. Quem quer saber? Respondeu Júlia instintivamente, apertando Bernardo contra o peito. Meu nome é Felipe Noronha. Sou o diretor financeiro do Grupo Varejo Noronha. Ele fez uma pausa observando a reação dela, um misto de surpresa, raiva e medo. Vi o que aconteceu. Posso ajudar? Ajudar? A Júlia soltou uma risada amarga. Sua empresa acabou de me destruir. Me demitiu injustamente e agora estou na rua com meu filho. Não preciso de sua ajuda. Luna latiu em apoio às palavras de sua dona, mas Felipe não recuou. Sei que tem motivos para desconfiar. Mas, por favor, deixe-me pelo menos oferecer um lugar temporário para vocês ficarem esta noite. Tenho um apartamento de investimento vazio, a 10 minutos daqui. Não estou pedindo nada em troca. Júlia estudou o homem à sua frente. Terno caro, cabelos grisalhos nas têmporas dando-lhe uma aparência distinta, olhos que pareciam carregar algum peso invisível. Tudo nele gritava perigo. Homem rico, poderoso, oferecendo ajuda a uma mulher vulnerável. Ela conhecia essas histórias, sabia como terminavam. E por que faria isso? Se perguntou sua voz carregada de suspeita. Um diretor milionário não para na rua para ajudar uma recepcionista demitida sem querer algo em troca. Felipe desviou o olhar por um momento, parecendo escolher as palavras. Porque algumas coisas que estão acontecendo na empresa não estão certas. E porque ele olhou para Bernardo, depois para Luna. Ninguém deveria estar na rua com uma criança e um animal dependendo dela. Muito conveniente, retrucou Júlia. Mas sua voz perdeu um pouco da força quando Bernardo começou a chorar mais alto, seu rostinho vermelho de fome e desconforto. Olhe, disse Felipe, tirando um cartão do bolso e colocando-o sobre a caixa ao lado dela. Não precisa decidir agora. Este é o endereço do apartamento e minha chave reserva. A porta tem código eletrônico, 2589. Se mudar de ideia, está lá. A comida, água quente, um berço dobrável no armário. Minha ex-esposa costumava guardar coisas lá para quando os sobrinhos visitavam. Antes que Júlia pudesse responder, Felipe já estava se afastando. Parou após alguns passos e virou-se. Júlia, sua demissão foi injusta. Eu sei disso. Há coisas acontecendo na empresa que você merece saber. Mas primeiro, cuide do seu filho. Com isso, ele atravessou de volta para seu carro e partiu, deixando Júlia sozinha com suas dúvidas, seu desespero e um cartão que poderia ser uma salvação ou uma armadilha. Luna empurrou o focinho contra a perna de Júlia, como se perguntasse o que fariam a seguir. Júlia olhou ao redor. A rua estava ficando mais movimentada, com pessoas voltando do trabalho. Alguns passavam e olhavam com pena, outros com desprezo. Suas coisas na calçada eram um anúncio público de seu fracasso. Em 2 horas, tudo seria levado pela prefeitura como lixo. Bernardo chorava cada vez mais alto. Ela não tinha leite, não tinha fraldas limpas, não tinha para onde ir. Seus R$ 43 não pagariam nem uma noite em um hotel barato. Pegou o cartão que Felipe deixou. O endereço era em um bairro residencial de classe média. Não luxuoso demais, mas definitivamente melhor que onde estava agora. Seus dedos traçaram as letras gravadas. Felipe Noronha, diretor financeiro. Deus me ajude a não estar fazendo a coisa errada, sussurrou pegando Bernardo e levantando-se. Luna imediatamente ficou alerta, pronta para segui-la para onde fosse. Júlia olhou para seus pertences espalhados. Não tinha como levar tudo. Rapidamente separou o essencial. Roupas de Bernardo, suas próprias roupas básicas, documentos, os poucos brinquedos do bebê e a ração de Luna. Tudo coube em 2 mochilas grandes e uma mala pequena. O resto, os móveis velhos, os utensílios quebrados, as lembranças de uma vida que já não existia mais, ficou ali, abandonado na calçada. 40 minutos depois, Júlia estava diante de um prédio modesto, mas bem conservado. O código 2589 funcionou, e a porta do apartamento 304 se abriu,
revelando um espaço limpo e arejado. Um apartamento de 2 quartos, mobiliado de forma simples mas confortável, com grandes janelas que deixavam entrar a luz do final da tarde. Luna entrou primeiro, farejando cada canto, checando se era seguro para sua família humana. Júlia seguiu mais devagar, ainda em choque, ainda esperando que algo terrível acontecesse. Mas o apartamento estava vazio, silencioso, seguro. Na cozinha encontrou mantimentos básicos na despensa, exatamente como Felipe prometera. No armário do segundo quarto, um berço, dobrável em perfeito estado. No banheiro, produtos de higiene, toalhas limpas, até mesmo fraldas de vários tamanhos, como se alguém tivesse se preparado para recebê-los. Júlia preparou uma mamadeira para Bernardo, trocou sua fralda e o colocou no berço que montou com mãos trêmulas. Enquanto o bebê finalmente se acalmava e adormecia, ela encheu o pote de água de Luna e serviu ração. A cadela comeu vorazmente, mas manteve um olho em Júlia o tempo todo. Só então, com seu filho seguro e sua cadela alimentada, Júlia permitiu-se desmoronar. Sentou-se no chão da sala e chorou. Chorou pela humilhação da demissão, pelo trauma do despejo, pelo medo do futuro incerto. Luna aproximou-se e deitou a cabeça em seu colo, um consolo silencioso. O que fizemos para merecer isso? Júlia sussurrou, acariciando o pelo macio da cadela. Porque tudo desmoronou de uma vez. Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Júlia, aqui é Felipe. Só conferindo se encontraram o apartamento bem. Não precisa responder se não quiser. Amanhã, se estiver disposta, gostaria de conversar sobre o que realmente aconteceu na empresa. Você merece saber a verdade. FN. Júlia leu e releu a mensagem. Parte dela queria bloquear o número, pegar Bernardo e Luna e fugir dali antes que whatever isso fosse se revelasse uma armadilha. Mas outra parte, a parte exausta, desesperada e sim, curiosa, queria respostas. Por que foi demitida tão abruptamente? Por que justamente quando mais precisava do emprego? E por que Felipe Noronha, um diretor da empresa, estava tão interessado em ajudá-la? Decidindo que já havia tomado decisões suficientes por um dia, Júlia tomou um banho quente. O primeiro em semanas com água realmente quente. Vestiu roupas limpas que encontrou, provavelmente deixadas pela tal ex-esposa, e deitou-se no sofá. Luna saltou para se juntar a ela, enroscando-se contra suas pernas. Pela primeira vez em meses, Júlia dormiu sem o medo constante de não acordar com um teto sobre a cabeça, mas seus sonhos foram agitados, cheios de perguntas sem resposta e pressentimentos sombrios sobre o que a manhã seguinte revelaria. No outro lado da cidade, em um escritório luxuoso no último andar da sede do Grupo Varejo Noronha, Felipe Noronha enfrentava seu irmão mais velho. Você fez o quê? Vitor Noronha gritou, seu rosto vermelho de raiva. Você deu a uma ex-funcionária demitida acesso a um de seus apartamentos? Está louco? Felipe manteve-se calmo, embora sua mandíbula estivesse tensa. Júlia Santos foi demitida injustamente, Vitor. Você sabe disso tão bem quanto eu. Foi demitida porque o departamento operacional identificou abandono de posto. Rebateu Vitor, contornando sua mesa executiva. Temos protocolos, Felipe. Não podemos fazer exceções. Exceções? Felipe deu uma risada sem humor. Ela comunicou a emergência médica do filho. Eu vi as mensagens no sistema antes de serem apagadas. Alguém as deletou propositalmente. Vitor congelou por uma fração de segundo antes de recuperar a compostura. Está fazendo acusações sérias sem provas. Tenho provas, disse Felipe baixo, mas firme. Fiz backup de todos os registros antes que pudessem ser adulterados completamente. Júlia Santos não é a única. Nas últimas 3 semanas, 27 funcionários foram demitidos por justa causa, sob alegações fabricadas. Todos tinham uma coisa em comum. E o que seria? Perguntou Vitor, sua voz perigosamente calma. Todos estavam próximos de completar 5 anos de empresa, o que lhes daria direito a benefícios significativamente maiores. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vitor estudou seu irmão mais novo por um longo momento. Você está interferindo em decisões operacionais que não são sua responsabilidade, Felipe. Seu trabalho é gerenciar finanças, não questionar políticas de RH. Meu trabalho é garantir que esta empresa opere dentro da lei, corrigiu Felipe. E demitir funcionários por justa causa, com evidências fabricadas,
Não é apenas antiético, é ilegal. Se isso vazar para a mídia ou para o Ministério do Trabalho... Não vai vazar, interrompeu Vitor, sua voz de aço, a menos que você mesmo cause esse problema. É isso que está planejando, Felipe. Destruir o que nosso pai construiu. Por causa de uma recepcionista? Felipe cerrou os punhos. Não vou destruir nada. Vou consertar o que você está quebrando. E se não concordar em reverter essas demissões e compensar adequadamente esses funcionários, levarei as evidências ao conselho. O conselho está comigo, disse Vitor com um sorriso frio. Você acha que não sei como funciona, irmãozinho? Acha que conseguiu essa posição por mérito? Você está aqui porque é conveniente ter um Noronha leal nas finanças. Mas lealdade tem limites. Aparentemente a sua não tem nenhum limite quando se trata de ética, respondeu Felipe, levantando-se. Mas a minha tem. E Júlia Santos vai saber o que realmente aconteceu com ela. Você está cometendo um erro, advertiu Vitor, enquanto Felipe caminhava em direção à porta. Envolva-se com ela pessoalmente, e você perde qualquer credibilidade. Parecerá um homem de meia idade tendo uma crise, seduzido por uma funcionária mais jovem e bonita. O conselho vai rir de você. Felipe parou com a mão na maçaneta. Não é sobre isso. É sobre fazer a coisa certa. A coisa certa, Vitor riu. Desde quando você se importa tanto assim? Você assinou todas as demissões, Felipe. Você aprovou os cortes de custos. Suas mãos estão tão sujas quanto as minhas. As palavras atingiram Felipe como um soco físico, porque eram verdade. Ele havia assinado. Havia aprovado. Não havia questionado profundamente, até ser tarde demais. Então está na hora de limpar minhas mãos, disse simplesmente e saiu. Na manhã seguinte, Júlia acordou desorientada, levando alguns segundos para lembrar onde estava. A luz do sol entrava pelas janelas, e o som do trânsito lá embaixo era diferente do bairro onde morava antes. Luna estava deitada ao pé da porta do quarto onde Bernardo dormia, cumprindo seu autoimposto papel de guardiã. Júlia checou o filho, ainda dormindo pacificamente, e dirigiu-se à cozinha. Preparou café, alimentou Luna e só então permitiu-se olhar o celular. 3 mensagens não lidas. Uma era do proprietário Osvaldo, informando que seus pertences restantes haviam sido descartados. Outra era do banco notificando-a sobre saldo insuficiente. A terceira era de Felipe Noronha. Bom dia. Sem pressão, mas se estiver disponível, gostaria de conversar hoje às 10 horas. Há uma padaria a 2 quadras do apartamento. Pão e Companhia. Meu convite para café e explicações. FN. Júlia olhou o relógio. 8h30. Tinha tempo de se arrumar, preparar Bernardo e decidir se realmente queria ouvir o que Felipe tinha a dizer. O que você acha, Luna? Você perguntou à cadela, que inclinou a cabeça como se realmente considerasse a pergunta. Ele parece sincero, mas homens ricos sempre parecem sinceros quando querem algo. Luna deu um latido curto. Se era apoio ou aviso, Júlia não tinha certeza. Às 9h55, Júlia empurrava o carrinho de Bernardo pela calçada ensolarada, Luna caminhando obedientemente ao seu lado. A padaria era aconchegante, com mesas na calçada, e um aroma delicioso de pães frescos. Felipe já estava lá, sentado em uma mesa de canto, 2 cafés à sua frente e um prato de quitutes variados. Quando viu Júlia se aproximando, levantou-se imediatamente, um sorriso nervoso em seu rosto. Você veio, disse parecendo genuinamente aliviado. Vim pelas respostas, corrigiu Júlia, sentando-se com cuidado. Luna deitou-se sob a mesa, atenta. E por que preciso saber no que estou me metendo ao aceitar sua ajuda? Felipe assentiu, empurrando uma das xícaras em sua direção. Justo, bem, vou ser direto. Ele respirou fundo. Sua demissão foi planejada. Você e outros 26 funcionários foram demitidos estrategicamente para evitar pagamento de benefícios de tempo de serviço. Júlia sentiu seu estômago revirar. Como assim planejada? Você estava há 3 meses de completar 5 anos na empresa. Nesse marco, funcionários têm direito a um pacote de benefícios significativamente maior. Plano de saúde melhorado, bônus de lealdade, participação nos lucros. Custa à empresa cerca de 40% a mais manter um funcionário após 5 anos. Então me descartaram. Júlia disse, a amargura clara em sua voz, como se eu fosse apenas um número em uma planilha. Exatamente isso, confirmou Felipe.
e havia culpa em seus olhos, e eu assinei. Eu aprovi todos os cortes de custos, sem questionar profundamente. Só percebi o padrão quando era tarde demais. E agora quer se redimir ajudando a pobrezinha? Júlia não conseguiu conter o sarcasmo. Me desculpe, mas isso parece mais sobre aliviar sua consciência do que realmente me ajudar. Felipe não desviou o olhar. Você tem razão. No início era sobre culpa, mas quando vi você ontem com seu filho, sua cadela leal, todas suas coisas na rua, não vi apenas uma funcionária demitida. Vi consequências reais de decisões corporativas frias. Vi uma mãe lutando por seu filho. E percebi que eu poderia fazer algo mais que apenas me sentir mal. Bernardo começou a se mexer no carrinho, e Júlia automaticamente começou a balançá-lo gentilmente. Luna levantou a cabeça, verificando se estava tudo bem com o bebê. O que está propondo? Perguntou Júlia finalmente. Porque se é apenas dinheiro, posso buscar meus direitos na justiça. Pode e deve, concordou Felipe. Mas o processo trabalhista vai demorar meses, talvez anos. Enquanto isso, você precisa sobreviver, cuidar do Bernardo, reconstruir sua vida. E estou oferecendo uma chance de lutar de dentro. Volte a trabalhar para o Grupo Varejo Noronha, não como recepcionista, mas como minha assistente pessoal. Salário compatível, benefícios completos, horário flexível para cuidar do Bernardo. O apartamento onde está agora é seu pelo tempo que precisar. Júlia o encarou incrédula. Você está oferecendo um cargo melhor depois de me demitirem. Por que seu irmão permitiria isso? Ele não vai permitir, disse Felipe simplesmente. Vai lutar contra isso com tudo que tem. Mas tenho autonomia para contratar minha própria equipe e, tecnicamente, você seria funcionária do departamento financeiro, não reportando a RH. E em troca, Felipe hesitou. Acesso. Você conhece os funcionários da linha de frente. Sabe onde estão os problemas reais da empresa. Juntos, podemos documentar todas as irregularidades, construir um caso sólido não apenas para sua reintegração, mas para todos os outros que foram prejudicados. Quer que eu seja sua informante. Compreendeu Júlia. Quero que você seja minha parceira em consertar isso, corrigiu Felipe. Olha, sei que não tem motivo para confiar em mim. Sou parte da família que a prejudicou, mas também sou a única pessoa dentro da empresa com poder suficiente para fazer diferença e vontade de usá-lo. Júlia pegou um pão de queijo do prato, mais para ganhar tempo de pensar que por fome. Luna deu um latido baixo, como se oferecesse sua opinião. Até ela parece cética, comentou Felipe com um pequeno sorriso. Luna é uma excelente juíza de caráter, disse Júlia. Ela me avisou sobre o senhorio 3 meses antes dele me despejar. Rosnou para ele desde o primeiro dia. E o que ela está te dizendo sobre mim? Júlia olhou para a cadela, que observava Felipe com curiosidade, mas sem hostilidade. Ela está reservada, assim como eu. Aceitável, disse Felipe. Não peço confiança cega. Peço uma chance de provar minhas intenções. Bernardo acordou completamente e começou a choramingar. Júlia o pegou no colo, automaticamente verificando se precisava ser trocado. Felipe observou a interação com uma expressão suave. Quantos anos ele tem? 10 meses. Nasceu em outubro do ano passado. E o pai? A pergunta trouxe uma sombra ao rosto de Júlia. Não está no cenário. Desapareceu quando descobriu sobre a gravidez. Provavelmente foi a melhor coisa que poderia ter feito, considerando o tipo de homem que era. Deve ser difícil, disse Felipe quieto, criar uma criança sozinha. Não estou sozinha, corrigiu Júlia, acariciando Luna com o pé sob a mesa. Tenho a melhor companheira que alguém poderia pedir. Ela estava grávida quando a encontrei em uma caixa na chuva. Cuidei dela. Ela teve os filhotes, encontrei lares para todos eles, e ela decidiu ficar comigo. Somos uma equipe. Felipe sorriu genuinamente pela primeira vez. Posso ver isso. Ela não tirou os olhos de você e do Bernardo desde que chegaram. É o que famílias fazem, disse Júlia simplesmente. Cuidam uns dos outros. A palavra família parece ressoar com Felipe de uma forma que Júlia não esperava. Seu rosto assumiu uma expressão distante, quase melancólica. Família, repetiu ele suavemente. É uma palavra complicada na minha experiência. Vitor e eu viemos da mesma família, mas temos valores completamente diferentes sobre o que isso significa. O que significa para você?
Sá perguntou Júlia, surpresa com sua própria curiosidade. Felipe pensou antes de responder. Família deveria ser sobre lealdade, mas não lealdade cega. Deveria ser sobre proteger uns aos outros, mas não à custa de outras pessoas. Deveria ser sobre construir algo que todos possam se orgulhar, não apenas acumular riqueza e poder. Seu irmão não concorda? Meu irmão acha que família é sobre manter o Império Noronha, não importa o custo. Para ele, funcionários são recursos descartáveis. Lucros são mais importantes que pessoas, e o legado familiar deve ser protegido acima de tudo, incluindo ética. Júlia absorveu essas palavras. Havia sinceridade em Felipe que era difícil de fingir. E você? O que está disposto a sacrificar para fazer a coisa certa? Tudo, respondeu Felipe sem hesitar. Minha posição na empresa, meu relacionamento com Vitor, minha reputação na comunidade empresarial. Tudo vale a pena se significar que pessoas como você e os outros 26 demitidos receberão justiça. Bonitas palavras, disse Júlia, mas seu tom era mais suave agora. Mas palavras são fáceis. Ações são o que importa. Então deixe-me agir, disse Felipe, estendendo a mão sobre a mesa. Volte a trabalhar segunda-feira. Me dê 3 meses para provar que estou falando sério. Se em qualquer momento sentir que não posso confiar em mim, pode sair sem penalidades, mantendo o apartamento e recebendo uma compensação pela tentativa. Júlia olhou para a mão estendida. Era uma decisão que poderia mudar completamente o rumo de sua vida, para melhor ou pior. Olhou para Bernardo em seu colo, que olhava para Felipe com aquela curiosidade inocente das crianças. Olhou para Luna, que tinha levantado a cabeça e observava a interação com atenção. 3 meses, disse finalmente, apertando a mão dele. Mas há menor sinal de que isso é algum tipo de armadilha ou manipulação. Você me expõe publicamente e processa a empresa por assédio moral e discriminação, completou Felipe. Tenho a advogada perfeita para você, inclusive. Beatriz Fonseca, especialista em direito trabalhista, implacável e definitivamente do lado dos funcionários. Júlia não pôde evitar um pequeno sorriso. Você realmente pensou em tudo, não? Tentei, admitiu Felipe. Quando decido fazer algo, prefiro fazer direito. Eles passaram a próxima hora discutindo detalhes práticos, horários de trabalho, responsabilidades como Bernardo seria cuidado. Havia uma creche corporativa de qualidade no prédio da empresa. Até mesmo acomodações para Luna. Felipe descobriu que o prédio do apartamento permitia animais. Quando finalmente se despediram, com Felipe oferecendo carona que Júlia educadamente recusou, ela sentiu pela primeira vez em muito tempo algo que se aproximava de esperança. O que você acha, Luna? Perguntou enquanto caminhavam de volta para o apartamento. Estamos fazendo a coisa certa? Luna olhou para ela com aqueles olhos castanhos sábios e deu um latido curto. Não de aviso dessa vez, mas quase de encorajamento. Espero que você esteja certa, disse Júlia, parando para acariciar a cabeça da cadela, porque estou prestes a entrar em um mundo que não conheço. Jogar um jogo cujas regras não compreendo totalmente. Mas fazer isso é melhor que desistir, certo? Luna pressionou seu corpo contra as pernas de Júlia em resposta. Seu jeito de dizer que estaria lá, não importa o que acontecesse. E naquele momento, na calçada ensolarada de um bairro que agora podia chamar de lar, Júlia Santos decidiu que talvez, apenas talvez, perder tudo em um dia havia aberto caminho para ganhar algo muito maior. Ela não sabia ainda que as próximas semanas testariam essa crença de formas que nunca poderia imaginar, que os segredos do Grupo Varejo Noronha eram mais profundos e sombrios do que Felipe revelara, que Vitor Noronha não aceitaria a interferência de seu irmão sem lutar ferozmente, e que a conexão crescente entre ela e Felipe se tornaria tanto sua maior força quanto sua vulnerabilidade mais perigosa. Mas por agora, neste momento, caminhando para casa com seu filho e sua cadela fiel, Júlia Santos permitiu-se acreditar que talvez, finalmente, sua sorte estivesse mudando. O que ela não podia ver era Vitor Noronha observando tudo de seu escritório, através de fotos que um investigador particular acabara de entregar. Fotos dela e Felipe na padaria, conversando intensamente, selando um acordo com um aperto de mãos. Então é assim que quer jogar, irmãozinho? Murmurou Vitor, um sorriso frio em seus lábios. Bem, 2 podem jogar esse jogo.
E eu jogo para vencer. Ele discou um número em seu celular. Preciso de um dossiê completo sobre Júlia Santos. Tudo. Onde nasceu, onde estudou, cada emprego que teve, com quem se relacionou, até onde compra pão. Se há algo em sua vida que possa ser usado, quero saber. A voz do outro lado da linha confirmou a ordem. E sobre Felipe? Perguntou a voz. Vitor suspirou, uma mistura de frustração e algo que poderia ser tristeza. Meu irmão está cometendo suicídio profissional. Vamos dar-lhe toda a corda necessária para se enforcar. Mas primeiro, quero ter certeza de que quando ele cair, caia sozinho. A Santos não vai arrastá-lo para baixo. Vou me certificar disso. Quando desligou, Vitor permaneceu olhando pela janela de seu escritório para a cidade lá embaixo. Um império construído por seu pai, mantido por sua determinação, e agora ameaçado pela consciência repentina de seu irmão. Você vai aprender, Felipe, disse para si mesmo. Vai aprender que neste mundo, fazer a coisa certa é um luxo que homens de negócios não podem pagar. Mas o que Vitor não sabia era que sua tentativa de proteger o império familiar estava prestes a expor exatamente as rachaduras que ele mais temia. E que Júlia Santos, a simples recepcionista que ele havia ordenado demitir, se tornaria o catalisador que transformaria tudo. Segunda-feira chegou mais rápido do que Júlia esperava. Ela passou o fim de semana preparando-se, mental e praticamente, para seu primeiro dia como assistente pessoal do diretor financeiro. Felipe havia enviado um cartão corporativo com instruções para comprar roupas adequadas ao escritório, mas Júlia decidiu usar as peças mais formais que possuía, mesmo que fossem simples. Não queria dever mais do que já devia. Luna parecia sentir a ansiedade de sua dona, permanecendo inusitadamente próxima durante todo o fim de semana. Na manhã de segunda, quando Júlia preparava Bernardo para a creche, a cadela seguiu-a de cômodo em cômodo, seus olhos alertas. Você vai ficar bem aqui, Júlia disse a Luna acariciando-a. Volto às 18. Há comida e água. E a moça da limpeza que Felipe mencionou virá dar uma volta com você ao meio-dia. Luna inclinou a cabeça, aquela expressão quase humana de preocupação em seus olhos castanhos. Eu sei, disse Júlia suavemente. Também estou nervosa, mas precisamos fazer isso funcionar. Às 8h, Júlia entrava no imponente prédio do Grupo Varejo Noronha. Não pela entrada de funcionários, onde trabalhara por 4 anos, mas pela entrada principal reservada para executivos e visitantes especiais. A diferença era gritante. Júlia Santos? Uma mulher jovem e impecavelmente vestida aproximou-se. Sou Patrícia, assistente administrativa. O Sr. Felipe pediu que a recebesse e a guiasse até o departamento financeiro. Enquanto subiam no elevador, um elevador diferente, mais rápido, mais luxuoso do que os que usara antes, Júlia observou Patrícia discretamente. A mulher mantinha uma expressão profissional, mas havia curiosidade em seus olhos. Todos estão falando sobre você, disse Patrícia finalmente, quando chegaram ao 12º andar. Imaginei que estariam, respondeu Júlia cuidadosamente. O Sr. Felipe nunca teve assistente pessoal. Sempre disse que preferia trabalhar diretamente com a equipe. Então, quando anunciou que estava contratando especialmente alguém sem background financeiro, Patrícia deixou a frase no ar. E o que estão dizendo? Júlia não pôde evitar perguntar. Patrícia lançou-lhe um olhar avaliador antes de responder honestamente. Alguns acham que é romantismo. Outros que você tem algo comprometedor sobre ele. Uns poucos acreditam que ele realmente está tentando fazer mudanças na empresa e precisa de alguém de fora para isso. E você? O que acha? Eu acho, disse Patrícia pausadamente enquanto guiava Júlia por um corredor elegante, que o Sr. Felipe é o único diretor desta empresa que trata todos os funcionários com respeito, independente de seu nível. Se ele a contratou, deve ter bons motivos. Antes que Júlia pudesse responder, chegaram a uma porta dupla de vidro com Diretoria Financeira, Felipe Noronha, gravado em letras douradas. Patrícia abriu a porta revelando um espaço amplo e moderno. Felipe estava ao telefone, mas acenou para que ela entrasse. Seu escritório tinha uma parede inteira de vidro, com vista para a cidade, outra forrada de estantes repletas de relatórios e livros e uma grande mesa de reuniões, além de sua estação de trabalho principal. Entendo,
Mas o conselho precisa revisar essa decisão, Felipe estava dizendo, sua voz firme, mas controlada. Não podemos continuar reduzindo custos operacionais sem considerar o impacto na qualidade e moral dos funcionários. Sim, eu compreendo as pressões de lucro, mas, Vitor, isto não é sustentável a longo prazo. Júlia percebeu pela tensão em seus ombros que a conversa com o irmão não estava indo bem. Vamos discutir isso na reunião de quinta-feira, Felipe concluiu, com dados concretos. Até lá. Ele desligou e virou-se para Júlia com um sorriso cansado. Bem-vinda ao seu primeiro dia. Já presenciou uma discussão familiar corporativa. Devo me acostumar com isso? Perguntou Júlia, entrando mais no escritório. Provavelmente, admitiu Felipe. Vitor não está feliz com sua contratação. Tentou bloqueá-la administrativamente, mas felizmente tenho autonomia no meu departamento. E agora? Agora ele vai tentar provar que você é incompetente ou que estou tendo um affair inapropriado. Ou ambos. Felipe disse isso tão casualmente que Júlia não soube se rir ou se preocupar. Isso deveria me tranquilizar? Não, Felipe sorriu de verdade dessa vez. Mas é a verdade. E prometi ser honesto com você, lembra? Patrícia tossiu discretamente. Devo fazer o tour pelo departamento ou... Sim, obrigado, Patrícia, disse Felipe. E depois traga a Júlia de volta aqui. Temos muito trabalho a fazer. As próximas 2 horas foram um turbilhão. Patrícia mostrou a Júlia todo o departamento financeiro. 3 andares do prédio, dedicados às operações financeiras do vasto império Noronha. Havia equipes de contabilidade, auditoria, planejamento financeiro, relações com investidores, cada uma com seu próprio subdepartamento e especialidades. Impressionante, admitiu Júlia enquanto voltavam para o escritório de Felipe. Não imaginava que era tão grande. O Grupo Varejo Noronha tem 47 empresas subsidiárias, explicou Patrícia. Supermercados, lojas de departamento, farmácias, até uma rede de hotéis. O departamento financeiro gerencia tudo. Quando Júlia retornou ao escritório de Felipe, encontrou-o enterrado em relatórios, 3 monitores à sua frente exibindo complexas planilhas financeiras. Ah, ótimo, disse ele quando a viu. Preciso de sua ajuda com algo. Júlia aproximou-se, esperando alguma tarefa financeira que certamente não compreenderia. Em vez disso, Felipe virou um dos monitores para ela, mostrando não números, mas uma lista de nomes. Estes são os 27 funcionários que foram demitidos no mesmo esquema que você, explicou. Preciso que verifique cada nome. Veja se encontra algo em comum além do tempo de serviço. Onde trabalhavam? Quem eram seus supervisores imediatos? Se houve alguma queixa prévia registrada contra eles. Por quê? Porque se queremos construir um caso sólido, precisamos mostrar um padrão. Uma pessoa demitida é uma coincidência. 27, seguindo exatamente o mesmo perfil, é um esquema sistemático. Júlia estudou a lista. Reconheceu alguns nomes. Colegas da recepção, pessoas que cumprimentava nos corredores. E o que faremos com essa informação? Apresentaremos ao Ministério do Trabalho e, se necessário, ao Ministério Público, disse Felipe. Mas preciso que os dados sejam irrefutáveis. Vitor tem advogados caros. Precisamos ser impecáveis. Isso poderia destruir a empresa, observou Júlia. Poderia, concordou Felipe, ou poderia forçá-la a finalmente operar de forma ética. De qualquer forma, é o que precisa acontecer. Júlia passou o resto da manhã mergulhada nos arquivos. Cada nome na lista representava uma história. Um pai de família, uma mãe solteira como ela, um jovem recém-formado começando a carreira. Todos descartados sistematicamente quando se aproximavam do marco que os tornaria caros demais. Encontrei algo, disse Júlia perto da hora do almoço, sua voz tensa. Todos os 27 tiveram o mesmo gerente de RH revisando seus casos. Felipe levantou-se imediatamente, vindo ver o que ela descobrira. Beatriz Lacerda, a mesma que processou minha demissão, completou Júlia. A mesma que disse que não havia registro de minha comunicação sobre a emergência de Bernardo. Então, ela é a peça-chave, murmurou Felipe, seu cérebro já trabalhando nas implicações. Se conseguirmos provar que ela tinha ordens para fabricar justificativas, ela aponta para quem deu as ordens, concluiu Júlia, seu irmão. A palavra pairou entre eles, pesada. Isto não era mais apenas sobre corrigir uma injustiça.
Estava prestes a se tornar uma guerra fraternal corporativa. Felipe, disse Júlia cuidadosamente, você entende o que isso significa? Se formos em frente com isso, você estará efetivamente denunciando sua própria família. Eu sei, respondeu ele, mas sua voz era firme, e faria isso de novo. Vitor cruzou uma linha. Não posso deixar passar só porque compartilhamos o mesmo sobrenome. Antes que pudessem continuar, a porta do escritório abriu-se bruscamente. Vitor Noronha entrou sem bater, seu rosto uma máscara de raiva controlada. Felipe, precisamos conversar agora. Seu olhar passou por Júlia com desdém. Em privado. Júlia é minha assistente, disse Felipe calmamente. O que tem a dizer pode ser dito na frente dela. Eu disse em privado, repetiu Vitor, cada palavra carregada de ameaça velada. Júlia levantou-se. Tudo bem, eu vou... Não vai, interrompeu Felipe também se levantando. Vitor, esta é uma empresa corporativa, não sua propriedade pessoal. Não pode simplesmente entrar no meu escritório exigindo coisas. Meu escritório? Vitor deu uma risada sem humor. Parece que esqueceu quem realmente comanda aqui, irmãozinho. Eu sou o CEO. Você é apenas um diretor e uma facilmente substituível. Então me substitua, desafiou Felipe. Mas antes, explique ao conselho por que quer se livrar do único diretor que está tentando manter a empresa dentro da lei. O rosto de Vitor ficou vermelho. Como se atreve? Como me atrevo a quê? A fazer meu trabalho? A questionar decisões antiéticas? A me recusar a ser cúmplice de fraude trabalhista? Fraude? A voz de Vitor ficou perigosamente baixa. Está me acusando de fraude. Estou afirmando que 27 demissões por justa causa, todas envolvendo funcionários prestes a completar 5 anos, todas processadas pela mesma gerente de RH, todas com evidências suspeitamente convenientes, constituem no mínimo um padrão que merece investigação. Júlia observava a troca, seu coração acelerando. Isto estava escalando mais rápido do que imaginara possível. Você não tem ideia do que está fazendo, disse Vitor, sua voz agora controladamente calma. O que de alguma forma era mais aterrorizante que os gritos. Está destruindo tudo que nosso pai construiu. Pai construiu uma empresa baseada em valores, rebateu Felipe. Você está transformando-a em algo que ele jamais reconheceria. Papai morreu há 10 anos, disse Vitor asperamente. O mundo mudou. Ou você se adapta ou morre. Estes funcionários são substituíveis. Seus sentimentos por eles não mudam essa realidade. Não são apenas funcionários, interveio Júlia, surpreendendo ambos os irmãos. São pessoas, com famílias, sonhos, contas para pagar. Cada um desses 27 nomes representa uma vida que vocês destruíram para economizar alguns pontos percentuais no balanço. Vitor virou-se para ela, realmente vendo-a pela primeira vez. Ah, sim, a recepcionista com delírios de relevância. Quanto tempo você acha que vai durar aqui, senhorita Santos? 1 semana, 2? Até Felipe perceber que você é apenas um projeto de caridade que não vale o problema? Vitor, chega! A voz de Felipe estava carregada de aviso. Não está tudo bem, disse Júlia surpreendentemente calma. Eu esperava isso. Mas, senhor Noronha, pode me diminuir o quanto quiser. Não muda o fato de que sei a verdade, e mais 26 pessoas sabem a verdade. E, eventualmente, todos vão saber. Está me ameaçando? Perguntou Vitor incrédulo. Estou afirmando um fato, corrigiu Júlia. A verdade sempre sai. A questão é, vocês vão fazer a coisa certa voluntariamente ou vão esperar ser forçados por tribunais e manchetes de jornal? Vitor estudou-a por um longo momento e Júlia viu algo em seus olhos que a perturbou. Não raiva, mas cálculo frio. Você está cometendo um erro, disse ele finalmente, mas agora estava olhando para Felipe, não para ela. Ambos estão. Mas ainda há tempo de voltar atrás. Demita-a, Felipe. Enterre este assunto. Vamos compensar discretamente quem precisa ser compensado e seguimos em frente. Não, disse Felipe simplesmente. Então você escolheu seu lado, disse Vitor virando-se para sair. Na porta parou. E sofrerá as consequências dessa escolha. Quando a porta fechou atrás dele, o silêncio no escritório era ensurdecedor. Felipe afundou em sua cadeira, passando as mãos pelo rosto. Ele não estava blefando, disse Júlia quieta. Eu sei. Então o que fazemos? Felipe levantou os olhos e Júlia viu determinação renovada ali. Aceleramos.
Se Vitor está se preparando para nos atacar, precisamos garantir que, quando o fizer, já teremos evidências irrefutáveis documentadas e em mãos das autoridades certas. Isso pode ser perigoso, observou Júlia. Pode, concordou Felipe. É por isso que preciso lhe perguntar uma vez mais. Tem certeza que quer estar envolvida nisso? Porque a partir deste momento as coisas vão ficar muito mais complicadas. Júlia pensou em Bernardo, dormindo tranquilo na creche do prédio. Pensou em Luna, esperando fielmente em casa. Pensou nos outros 26 funcionários que foram descartados como ela. E pensou na pessoa que queria que Bernardo crescesse vendo, não alguém que recuava diante de poder e intimidação, mas alguém que lutava pelo que era certo, mesmo quando era difícil. Tenho certeza, disse finalmente, mas precisamos ser inteligentes. Vitor está 10 passos à frente de nós em termos de recursos e influência. Então precisamos ser mais criativos, disse Felipe, uma faísca de energia retornando. E eu tenho uma ideia. Ele puxou um relatório confidencial de uma gaveta trancada. Isto é uma auditoria interna que encomendei secretamente há 3 meses, quando comecei a suspeitar de irregularidades. Mostra não apenas as demissões fraudulentas, mas também desvios de fundos de pensão dos funcionários, manipulação de números para investidores e várias outras violações. Por que não levou isso ao conselho antes? Porque metade do conselho é composta de amigos de Vitor. Precisava de momento certo e, mais importante, precisava de rosto humano para o impacto dessas políticas. Ele olhou para ela diretamente. Você é esse rosto, Júlia. Sua história, Bernardo, até Luna. Vocês representam as consequências reais das decisões corporativas frias. Júlia sentiu um calafrio. Quero usar minha história. Quero que você conte sua história, corrigiu Felipe. Mas apenas se estiver confortável. Não vou forçar nada. Antes que ela pudesse responder, seu celular tocou. Era a creche. Bernardo estava com febre e precisava ser buscado imediatamente. Vá, disse Felipe antes que ela pudesse explicar. Família primeiro, sempre. Mas o trabalho pode esperar. Bernardo não pode. Vá cuidar do seu filho. Conversamos mais tarde. Enquanto Júlia corria para a creche, sua mente girava. Em menos de um dia no novo trabalho, já havia confrontado o CEO da empresa, descoberto evidências de fraudes sistêmicas e se comprometido com uma luta que poderia destruir a família mais poderosa da cidade. O que estou fazendo? Murmurou para si mesma no elevador, lutando contra as lágrimas de estresse e preocupação com Bernardo. Mas no fundo ela sabia. Estava fazendo o que tinha que fazer, não apenas por ela, mas por todos que haviam sido descartados e esquecidos pelo sistema. Na creche, encontrou Bernardo chorando fracamente, seu rostinho quente com febre. A enfermeira a tranquilizou, que provavelmente era apenas um resfriado, mas deveria ser monitorado. Júlia pegou seu filho no colo, sentindo o calor de seu pequeno corpo, e fez uma promessa silenciosa. Lutaria para criar um mundo onde ele crescesse em uma sociedade mais justa, onde empresas não pudessem descartar pessoas como lixo, onde fazer a coisa certa não fosse tão extraordinariamente difícil. Vamos para casa, meu amor, sussurrou beijando a testa febril de Bernardo. Para nossa casa. E pela primeira vez, ao dizer aquelas palavras, ela realmente significou isso. Aquele apartamento, resultado da culpa e bondade de Felipe, estava começando a parecer um lar. Quando chegou em casa, Luna a recebeu com preocupação evidente, farejando Bernardo imediatamente e percebendo que algo estava errado. A cadela seguiu Júlia de cômodo em cômodo enquanto ela cuidava do bebê, dando remédio para a febre, trocando-o em roupas confortáveis, embalando-o para dormir. Só quando Bernardo finalmente adormeceu, a febre começando a ceder com a medicação, Júlia permitiu-se desmoronar um pouco. Sentou-se no sofá, e Luna imediatamente saltou para seu lado, deitando a cabeça em seu colo. Foi um dia intenso, garota, disse Júlia, acariciando o pelo macio. Às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa. Se não seria mais fácil apenas aceitar a compensação de Vitor, pegar Bernardo e você e recomeçar em outro lugar. Luna a olhou com aqueles olhos que pareciam entender cada palavra. Mas daí lembro de todas aquelas pessoas na lista. 26 vidas destruídas além da minha. E lembro que se não fizermos nada, Vitor continuará fazendo isso.
Quantas mais Júlias terão suas vidas viradas de cabeça para baixo? Seu celular vibrou. Uma mensagem de Felipe. Como está o Bernardo? Se precisar de qualquer coisa, médico, remédio, companhia, estou a uma ligação de distância. Descanse esta noite. Amanhã continuamos a luta. F. Júlia sorriu apesar do cansaço. Havia sinceridade genuína em Felipe, que era cada vez mais difícil de negar. Ele realmente se importava. Não apenas com a causa abstrata de justiça, mas com ela e Bernardo especificamente. Isto era perigoso, ela sabia. Misturar o profissional com o pessoal, especialmente em uma situação tão volátil. Mas havia algo em Felipe, uma integridade fundamental, uma vontade de sacrificar privilégio por princípio, que a atraía inevitavelmente. Estou com problemas, Luna, murmurou. Grandes problemas. Luna simplesmente se aconchegou mais perto, sua presença confortadora dizendo tudo o que precisava ser dito. Não importava os problemas que viessem, ela não enfrentaria sozinha. E enquanto a noite caía sobre a cidade, em 3 lugares diferentes, 3 pessoas enfrentavam suas próprias batalhas internas. Júlia, abraçando seu filho adormecido, tentando equilibrar suas crescentes responsabilidades com suas necessidades como mãe. Felipe, em seu apartamento silencioso e muito grande, olhando fotos antigas de quando ele e Vítor eram apenas irmãos sem o peso de um império sobre seus ombros, perguntando-se se havia alguma forma de salvar ambos, a empresa e sua família. E Vítor, em seu escritório mesmo às 22 horas, estudando o relatório que seu investigador privado acabara de entregar sobre Júlia Santos, procurando por qualquer vulnerabilidade que pudesse explorar, qualquer segredo que pudesse usar. Todos têm algo a esconder, murmurou para si mesmo, virando páginas. Só preciso encontrar o seu. O que ele não sabia era que às vezes as pessoas mais perigosas são aquelas que não têm mais nada a perder. E Júlia Santos já havia perdido tudo uma vez. Ela não tinha medo de enfrentá-lo. A verdadeira batalha estava apenas começando. 3 semanas se passaram desde aquele primeiro dia tenso. Júlia estabeleceu uma rotina desafiadora, mas administrável. Deixava Bernardo na creche corporativa às 7h45. Trabalhava intensamente com Felipe, documentando irregularidades até às 18 horas. Buscava o filho, voltava para casa, onde Luna sempre as recebia efusivamente, e passava as noites sendo mãe. Felipe era respeitoso sobre horários, nunca pedindo que ela trabalhasse além das 18 horas, mas os dias eram intensos. Juntos, eles haviam construído um dossiê devastador. Não apenas as 27 demissões fraudulentas, mas um padrão de décadas de práticas trabalhistas questionáveis, desvios de fundos de pensão, intimidação de funcionários que questionavam políticas e manipulação de dados apresentados a investidores. É suficiente para destruir completamente o grupo, disse Júlia numa quinta-feira à tarde, olhando para o volume de evidências que haviam acumulado. Ou para forçar uma reestruturação completa, disse Felipe. Amanhã apresento ao conselho. É a última chance de resolvermos internamente antes de eu levar ao Ministério Público. Vítor vai lutar com tudo, observou Júlia. Vai, concordou Felipe. Mas desta vez temos algo que ele não esperava. O quê? Os outros 26 funcionários demitidos. Beatriz Fonseca, na advogada trabalhista, os reuniu. Eles concordaram em testemunhar, todos juntos. É uma coisa ter um diretor financeiro descontente fazendo acusações. Outra completamente diferente, ter 27 vítimas corroborando cada detalhe. Júlia sentiu uma onda de emoção. Aquelas 26 pessoas, cada uma lutando suas próprias batalhas, haviam encontrado coragem para se unir. Quando acontecerá? A reunião do conselho é amanhã às 10 horas, disse Felipe. Mas Beatriz está organizando uma coletiva de imprensa simultânea com os 27, apenas como seguro. Se o conselho tentar enterrar isso, a mídia já terá a história. E se o conselho ficar do lado de Vítor? Felipe olhou pela janela para a cidade lá embaixo. Então renuncio publicamente, declarando meus motivos. E levamos tudo ao Ministério Público e à imprensa. O Grupo Varejo Noronha vai enfrentar a maior crise de sua história, mas pelo menos a verdade estará exposta. Você perderia tudo, disse Júlia quieta. Talvez, Felipe virou-se para olhá-la, mas ganharia algo mais importante.
a capacidade de olhar no espelho sem vergonha. Havia algo em seus olhos que fez o coração de Júlia acelerar. Nas últimas semanas, trabalhando tão intimamente, havia se tornado impossível negar a conexão crescente entre eles. Pequenos momentos, mãos se tocando ao alcançar o mesmo documento, olhares que duravam um segundo a mais que necessário, a forma como Felipe perguntava sobre Bernardo todas as manhãs, como trouxera brinquedos educativos para o bebê, como certa vez aparecera com comida caseira quando soube que Júlia estava muito cansada para cozinhar. Felipe, começou ela sem saber exatamente o que queria dizer. Sei que este é o pior timing possível, interrompeu ele dando um passo em sua direção. Sei que você tem todos os motivos para questionar minhas motivações, que estamos no meio de uma batalha que pode custar tudo a ambos, mas preciso dizer antes que seja tarde demais. Dizer o quê? Sussurrou Júlia, embora já soubesse. Que você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Que penso em você e Bernardo o tempo todo. Que, quando estou com vocês, sinto algo que não sentia há anos. Propósito, alegria, esperança. Ele fez uma pausa. E que estou me apaixonando por você. Completamente inadequadamente dado às circunstâncias. Mas verdadeiramente mesmo assim. Júlia deveria ter visto isso vindo. De certa forma vira. Mas ouvir as palavras em voz alta ainda a deixava sem ar. Não precisa dizer nada, Felipe continuou rapidamente. Não estou pedindo resposta. Apenas queria que soubesse antes de amanhã, antes que tudo desabe. Se decidir que não quer continuar com isso depois da reunião do conselho, entenderei completamente. E se eu dissesse, Júlia falou lentamente, que também sinto algo, que me apaixonei pelo homem que vi nestas semanas, não o diretor rico, mas o homem disposto a perder tudo por fazer o que é certo. Os olhos de Felipe se iluminaram. Eu diria que isso torna tudo ainda mais complicado. Ou mais simples, disse Júlia, dando um passo em sua direção. Porque significa que não importa o que aconteça amanhã, não estamos sozinhos nisso. Eles estavam muito próximos agora. Felipe ergueu a mão hesitante, como se pedindo permissão, e Júlia assentiu quase imperceptivelmente. Seus dedos tocaram seu rosto gentilmente. Uma carícia tão cheia de ternura que trouxe lágrimas aos olhos dela. Quero fazer isso certo, disse ele suavemente. Não quero que seja sobre gratidão ou circunstâncias. Quero que seja real. Já é real, respondeu Júlia, cobrindo a mão dele com a sua. É assustador e complicado, e provavelmente uma ideia terrível considerando tudo, mas real. Antes que qualquer um pudesse dizer mais, a porta do escritório abriu-se abruptamente. Eles se afastaram rapidamente, mas não rápido o suficiente. Victor estava na porta, um sorriso triunfante em seu rosto. Atrás dele, um fotógrafo com uma câmera profissional. Perfeito, disse Victor. Não poderia ter encenado melhor eu mesmo. O que diabos? Começou Felipe, avançando furiosamente. Apenas documentando o verdadeiro motivo da súbita cruzada ética do meu irmão, disse Victor casualmente. Romance de escritório com uma funcionária vulnerável que ele deveria estar protegendo profissionalmente. O conselho vai adorar ver isso amanhã. Você invadiu meu escritório com um fotógrafo? E a voz de Felipe estava perigosamente baixa. Isso é vigilância ilegal. Eu sou o CEO, respondeu Victor. Tenho o direito de supervisionar todos os aspectos da operação da empresa, incluindo o comportamento inapropriado de diretores. Júlia sentiu seu estômago afundar. Isto era exatamente o tipo de munição que Victor precisava para desacreditá-los completamente. Não aconteceu nada inapropriado, disse com voz firme apesar do pânico interior. As fotos sugerem otherwise, disse Victor. Um homem de 42 anos em posição de poder sobre uma jovem mãe solteira de 28 anos que ele resgatou de uma situação desesperadora. Parece textbook assédio moral e sexual. Você está distorcendo completamente... Começou Júlia. Estou protegendo a empresa de um escândalo, interrompeu Victor. Felipe, você está suspenso efetivamente imediatamente. E você, senhorita Santos, seu contrato de trabalho está rescindido. Ambos sairão deste prédio em 30 minutos. Você não pode fazer isso, disse Felipe. Acabei de fazer, respondeu Victor. Segurança já está a caminho para escoltá-los. Felipe avançou, mas Júlia o segurou pelo braço. Não vale a pena, disse baixo. Isto é exatamente o que ele quer, que você perca o controle e valide suas acusações.
Felipe pareceu prestes a discordar, mas então viu a razão em seus olhos. Forçou-se a relaxar, embora cada músculo de seu corpo estivesse tenso. Bem, disse Vitor, vejo que senhorita Santos pelo menos tem algum senso de autopreservação. Pena que você não tenha, Felipe. 2 seguranças apareceram atrás de Vitor. Escoltam ambos para fora do prédio. Recolham seus pertences pessoais, mas nada de arquivos ou propriedade da empresa. Os arquivos que compilamos são evidências de crimes, disse Felipe. Não pode simplesmente confiscá-los. Posso e vou, respondeu Vitor. Qualquer suposta evidência de suposto wrongdoing será revisada por nosso departamento legal internamente. Tentativas de remover documentos confidenciais da empresa será considerado roubo corporativo. Ele pensara em tudo. Júlia viu isso com clareza cristalina. Vitor esperara exatamente este momento. Preparara cada movimento. Você esquece uma coisa, disse Júlia, surpreendendo todos, incluindo Felipe. Eu já tenho cópias de tudo. A máscara de controle de Vitor tremeu. Como? Você me subestimou, disse Júlia simplesmente. Ambos subestimaram. Vocês viram uma recepcionista desesperada, mas não viram a mulher que sobreviveu sozinha com um bebê por meses, que lutou cada dia para garantir que seu filho tivesse comida e abrigo. Você acha que eu entraria nesta situação sem me proteger? Estava blefando, mas seu tom era tão convincente que viu a dúvida passar pelos olhos de Vitor. Você está mentindo, disse ele, mas sem completa certeza. Quer realmente arriscar? Porque se eu tiver cópias, e-mails, documentos digitalizados, gravações de conversas, e você me expulsar daqui, qual você acha que será meu próximo passo? Vitor estudou-a, reavaliando-a completamente. Você é mais inteligente que pensei. Claramente, respondeu Júlia. E aqui está o que vai acontecer. Felipe apresentará ao conselho amanhã conforme planejado. Você pode tentar desacreditá-lo com suas fotos, mas nós ainda temos 27 testemunhas e evidências documentadas de anos de fraude trabalhista. E se você tentar nos silenciar ou intimidar, tudo isso vai diretamente para a mídia e para as autoridades. Você não tem ideia das forças que está desafiando, disse Vitor, sua voz baixa e ameaçadora. Tenho ideia exata, rebateu Júlia. Estou desafiando um sistema que descarta pessoas como se fossem descartáveis. E não vou mais recuar. O silêncio que se seguiu foi interrompido pela voz de Felipe. Ela tem razão. Você pode nos suspender, nos demitir, tentar nos desacreditar, mas não pode parar a verdade de sair. Vitor olhou de um para o outro, vendo pela primeira vez que havia subestimado gravemente ambos. Vocês vão se arrepender disso. Possivelmente, disse Felipe, mas pelo menos nos arrependendo de fazer a coisa certa, não de ficar em silêncio. Vitor virou-se abruptamente e saiu, os seguranças e o fotógrafo seguindo-o. A porta fechou com um baque surdo. Assim que ficaram sozinhos, Felipe desabou em sua cadeira. Aquilo foi insano, completou Júlia, seu próprio corpo tremendo com adrenalina. E um blefe completo da minha parte. Não tenho cópias de nada. Felipe a encarou, então começou a rir, uma risada genuína de alívio e admiração. Você blefou, Vitor Noronha. Isso foi a coisa mais corajosa e estúpida que já vi. Aprendi no pôquer quando tinha 15 anos, disse Júlia, permitindo-se um pequeno sorriso. Às vezes a melhor mão é a que você convence os outros que tem. Mas agora o que fazemos? Ele sabe que estávamos blefando. Não, ele suspeita, corrigiu Júlia. E essa suspeita vai fazê-lo hesitar. Mas você está certo. Precisamos de backup real agora. Felipe pensou por um momento. Então pegou um pendrive de sua gaveta. Tudo está aqui. Cada documento, cada e-mail, cada evidência que compilamos precisa ir para alguém de confiança. Beatriz, disseram ao mesmo tempo. Vou levar para ela agora, disse Júlia. Você precisa se preparar para amanhã. Júlia, Felipe segurou sua mão quando ela pegou o pendrive. Obrigado. Por tudo. Por sua coragem, por não desistir quando seria tão fácil. Estamos juntos nisso. Ela apertou sua mão. Até o fim. 1 hora depois, Júlia estava no escritório de Beatriz Fonseca, uma mulher de 50 anos com olhos afiados e uma reputação de ferro em direito trabalhista. Isto é ouro, disse Beatriz, revisando rapidamente os arquivos no pendrive. Com isso e os testemunhos dos 27, o Grupo Varejo Noronha vai enfrentar não apenas processos trabalhistas, mas investigações criminais.
Vitor vai lutar, avisou Júlia. Deixe-o lutar, disse Beatriz com um sorriso feroz. Já derrubei executivos mais poderosos que ele. A lei pode ser lenta, mas quando finalmente alcança, é implacável. E quanto amanhã? Amanhã, os 27, e eu estaremos na coletiva de imprensa às 10 horas, exatamente quando a reunião do conselho começar. Independente do que o conselho decidir, a história estará lá fora. Não há como enterrá-la. Quando Júlia voltou para casa naquela noite, encontrou Luna especialmente agitada. A cadela farejava insistentemente à porta, rosnando baixo. — O que foi, garota? Perguntou Júlia, colocando Bernardo no berço. Foi quando notou. Algo estava diferente. Gavetas levemente abertas, almofadas do sofá desalinhadas, armários não completamente fechados. Alguém havia estado ali. Com o coração disparado, Júlia checou imediatamente Bernardo, dormindo tranquilamente graças a Deus. Então verificou cada cômodo. Nada parecia ter sido levado, mas claramente alguém havia revistado o apartamento. Seu celular tocou. Um número privado. Com mãos trêmulas atendeu. — Senhorita Santos, a voz era distorcida, claramente modificada eletronicamente. Este é um aviso amigável. Retire-se desta situação com Felipe Noronha. Pegue seu filho, deixe a cidade. Há uma conta em seu nome com 200 mil reais, mais que suficiente para recomeçar em outro lugar. Quem é você? Exigiu Júlia. Alguém tentando evitar que você cometa um erro que não pode desfazer. As forças que está desafiando são maiores que imagina. Felipe Noronha está vivendo em um mundo idealista, mas o mundo real não funciona assim. Não estou interessada no seu dinheiro. Então, talvez esteja interessada na segurança de seu filho, disse a voz agora com um tom ameaçador. Acidentes acontecem. Crianças pequenas são tão vulneráveis. A ameaça velada a Bernardo fez o sangue de Júlia gelar. Se você ousar tocar no meu filho, ninguém quer machucá-lo, interrompeu a voz. Mas continuar por este caminho coloca-o em risco. Pense bem. Vale a pena arriscar a segurança de Bernardo por um princípio? A ligação encerrou. Júlia ficou parada por um longo momento, tremendo. Luna pressionou contra suas pernas, sentindo seu terror. Isto era real. As ameaças eram reais, e alguém estava disposto a usar seu filho como alavanca. Pegou o telefone e ligou para Felipe. Ele atendeu no primeiro toque. — Júlia, está tudo bem? — Não, disse ela, sua voz surpreendentemente firme apesar do medo. Alguém esteve no meu apartamento, e acabei de receber uma ligação ameaçando Bernardo. Silêncio mortal do outro lado. — Então, vou até aí agora. Ligue para a polícia. Felipe, talvez eles estejam certos. Talvez não valha a pena arriscar Bernardo. Não deixe que o medo os faça vencer, interrompeu Felipe, sua voz apaixonada. É exatamente isso que querem. Te assustar para voltar atrás. Mas, Júlia, pense bem. Se recuarmos agora, pessoas como Vitor continuarão fazendo isso. E seu filho crescerá em um mundo onde poder e dinheiro podem comprar impunidade. Júlia olhou para Bernardo dormindo pacificamente, tão pequeno e indefeso. Então olhou para Luna, que retribuiu seu olhar com lealdade incondicional. E finalmente olhou para seu próprio reflexo na janela. Uma mãe lutadora que já havia perdido tudo uma vez e sobrevivido. Você tem razão, disse finalmente. Mas precisamos proteger Bernardo. E os outros 26 também. Se ameaçaram meu filho, vão ameaçar as famílias deles. Beatriz já pensou nisso, disse Felipe. Ela trabalha com um serviço de proteção para testemunhas em casos sensíveis. Vou arranjar para você e Bernardo esta noite. Amanhã, após a coletiva, vocês estarão seguros. 3 horas depois, Júlia estava em um hotel discreto com segurança privada na porta. Bernardo dormia no berço portátil. Luna montava guarda e Felipe sentava-se ao lado dela no sofá. Sinto muito, disse ele pela 10ª vez. Nunca deveria ter te envolvido nisso. Pare de se desculpar, disse Júlia. Eu escolhi estar aqui. E escolho ficar. Felipe pegou sua mão. Quando isso acabar? Júlia o interrompeu gentilmente. Vamos descobrir quem realmente somos fora desta loucura. E ver se o que sentimos é real ou apenas consequência de circunstâncias extremas. Já sei que é real, disse Felipe suavemente. Eu também, admitiu Júlia. Mas merece ser testado em águas calmas, não apenas em tempestades. Eles permaneceram assim,
Mãos entrelaçadas em silêncio confortável, até Felipe eventualmente partir para se preparar para o dia seguinte. Júlia não dormiu aquela noite. Apenas sentou-se vigiando Bernardo, Luna a seus pés, pensando em todas as escolhas que a trouxeram até aquele momento. Quando amanheceu, ela sabia exatamente o que precisava fazer. Às 10 horas da manhã seguinte, enquanto Felipe enfrentava o conselho no prédio do Grupo Varejo Noronha, Júlia estava em uma sala de coletiva de imprensa lotada, com os outros 26 funcionários demitidos e Beatriz Fonseca. Meu nome é Júlia Santos, começou ela, sua voz transmitida ao vivo para milhares. E esta é minha história. Contou tudo. A demissão injusta, o despejo, a noite na calçada com Bernardo e Luna, o padrão de fraudes trabalhistas, as ameaças, a coragem de levantar contra poder. No prédio do Grupo Varejo Noronha, o conselho assistia à transmissão ao vivo em choque. Vitor, percebendo que havia perdido, tentou argumentar que tudo era fabricação, mas as evidências eram irrefutáveis. Proposta de moção, disse a conselheira mais antiga. Suspensão imediata de Vitor Noronha como CEO e investigação completa de todas as alegações. Reintegração de Felipe Noronha, para supervisionar a auditoria interna. E compensação completa a todos os funcionários afetados. A votação foi unânime. 3 meses depois, em uma tarde ensolarada muito diferente daquela quando tudo começou, Júlia estava na calçada novamente, mas agora por escolha. Empurrava o carrinho de Bernardo, Luna a seu lado, caminhando em direção ao escritório de Felipe. O Grupo Varejo Noronha estava sob nova gestão. Vitor havia renunciado em desgraça, enfrentando múltiplas investigações criminais. Felipe fora nomeado CEO interino, com o mandato específico de reestruturar completamente as práticas trabalhistas da empresa. Todos os 27 funcionários haviam sido compensados generosamente e recontratados em posições adequadas. Beatriz Fonseca tornou-se consultora de ética corporativa da empresa, e Júlia havia voltado ao grupo, não como recepcionista ou assistente, mas como diretora de relações trabalhistas, usando sua experiência para garantir que nenhum funcionário fosse jamais tratado como ela fora. Mais importante, ela havia se inscrito no curso de enfermagem que sempre sonhara, começando na próxima semana. Felipe a esperava na entrada do prédio, seu terno impecável, mas seu sorriso relaxado. Não mais o executivo tenso sob o peso de segredos, mas um homem em paz com suas escolhas. Pronta? É, perguntou ele. Para? Júlia fingiu ignorância, embora soubesse perfeitamente. Para nosso primeiro encontro oficial como pessoas normais, não envolvidas em escândalos corporativos ou batalhas legais. Júlia riu. Não sei se algum dia seremos pessoas normais. Felipe pegou Bernardo no colo. O menino imediatamente se aconchegou contra ele, completamente confortável. Prefiro nossa versão de normal mesmo assim. Eles caminharam juntos pela mesma calçada, onde meses antes a vida de Júlia havia desmoronado. Mas agora com o filho seguro, a cadela fiel a seus pés, e um homem ao seu lado que representava não resgate, mas parceria, Júlia finalmente entendia. Às vezes você precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. E às vezes quando você está chorando na calçada sem nada além de seu filho e sua cadela, alguém está observando de longe, não com pena ou intenções questionáveis, mas com a coragem de fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. No que está pensando? Perguntou Felipe, notando sua expressão distante. Em como a vida é estranha, respondeu Júlia. Há 6 meses eu estava na rua sem esperança. Hoje estou prestes a começar o curso dos meus sonhos, trabalhando em um cargo que realmente importa e saindo para jantar com um homem incrível. E não se esqueça, acrescentou Felipe com um sorriso, você tem o melhor cachorro do mundo. Como se entendesse que estavam falando sobre ela, Luna latiu alegremente e balançou o rabo. Verdade, concordou Júlia. Luna esteve lá quando mais ninguém estava. Nunca vou esquecer isso. Família vem em todas as formas, disse Felipe. Filhos, cachorros leais, até executivos corporativos reformados com problemas de irmãos. Júlia riu, mas depois ficou séria. Felipe, preciso saber, você tem certeza sobre isso? Sobre nós? Porque vem com pacote completo. Mãe solteira, bebê, cachorro grande e uma quantidade substancial de bagagem emocional.
Felipe parou de andar e virou-se para encará-la diretamente. Júlia, o pacote completo é exatamente o que quero. Não estou interessado em alguma versão editada de você. Quero você, a guerreira que enfrentou um CEO corporativo, a mãe que faria qualquer coisa pelo filho, a mulher que resgatou um cachorro abandonado e construiu uma família a partir de nada. Todo o pacote. Lágrimas ameaçaram cair, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Está preso então. Por que não vou embora agora? Não esperaria menos, disse Felipe, pegando sua mão livre enquanto continuavam caminhando. E assim, naquela calçada onde tudo havia desmoronado, Júlia Santos caminhou em direção a um futuro que finalmente parecia brilhante e pleno de possibilidades. Luna ao seu lado, Bernardo seguro nos braços de Felipe e seu próprio coração, que havia sido quebrado e remontado tantas vezes, finalmente aberto para amar novamente. Porque às vezes, quando você perde tudo em um dia, alguém está observando de longe. E se você tiver sorte, esse alguém não apenas lhe devolverá a vida, mas se tornará parte dela de formas que você nunca imaginaria possível. Esta não era apenas a história de uma mãe resgatada da calçada. Era a história de duas pessoas, encontrando coragem uma na outra, de um sistema corrompido sendo desafiado e mudado, de uma família sendo formada não por sangue, mas por escolha, e de um cachorro vira-lata leal que esteve lá durante tudo. Era a história de recomeços, redenção, e a simples, mas profunda verdade de que fazer a coisa certa, não importa o custo, sempre vale a pena. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, transformando o céu em tons de laranja e rosa, Júlia, Felipe, Bernardo e Luna caminhavam juntos. Não mais estranhos unidos por circunstâncias, mas uma família escolhida a dedo, construída sobre as fundações mais sólidas: honestidade, coragem e amor. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação especial para você.